A gravação. Beleza. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Magalhães. Eu sou membro da Comissão Própria de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Zoologia e nós resolvemos convidá-los para essa pequena reunião para a gente explicar para vocês em que consiste o processo de autoavaliação e por que ele é importante para o nosso programa de pós-graduação. Então, vamos começar. Bom, a primeira dúvida que vocês podem ter é o que seria a autoavaliação, né? Então, a autoavaliação ela seria um processo avaliativo autogerido pela comunidade acadêmica, incluindo todos os membros interessados, os docentes, os discentes, os egressos e os técnicos administrativos. A ideia é que os membros da organização são as melhores pessoas para diagnosticar as qualidades e as fraquezas do próprio programa de pós-graduação. A autoavaliação, a ideia e a grande importância da autoavaliação é garantir a construção de uma identidade própria ao nosso programa de pós-graduação. Garantir também a heterogeneidade entre os programas de pós-graduação e o envolvimento dos membros do programa avaliado no processo de autoavaliação e no processo de melhora do programa. E aí, eu trouxe, a partir do documento da CAPES, algumas experiências internacionais para relatar para vocês, tá? O primeiro país a implementar um processo de autoavaliação na pós-graduação foram os Países Baixos. Na Holanda, a autoavaliação é o único processo de avaliação dos programas de pós-graduação. Alguns anos após a implementação desse sistema na Holanda, a Finlândia também adotou um sistema muito parecido, e o sistema da Finlândia ele é aplicável tanto às universidades quanto às agências e empresas governamentais. O Reino Unido, por outro lado, adota um processo de autoavaliação com auditorias periódicas, nos quais os auditores avaliam o nível de confiança da gestão da qualidade das instituições de nível superior. Vale ressaltar que grande parte das melhores instituições de ensino superior do mundo estão no Reino Unido. No Brasil, como é que a autoavaliação está sendo implementada? Ele é um processo muito parecido com a experiência britânica. Qual a diferença? Que a gente vai ter dois processos de avaliação dos programas de pós-graduação correndo em paralelo a partir do quadriênio que está começando esse ano. A gente vai ter o processo quantitativo tradicional aplicado pela CAPES, aquele com o sistema de categorização dos programas de pós da CAPES que todos vocês já conhecem, tá? E, além disso, nós teremos também o processo de autoavaliação. Esse processo ele foi instituído a partir da portaria 148, de 4 de julho de 2018, no qual foi instituída a comissão da CAPES de preparação do documento, e a partir desse documento também estabeleceram-se regras para a implementação das autoavaliações nos próximos ciclos de coleta CAPES. E aí a grande diferença da autoavaliação para a avaliação externa feita pela CAPES é que o processo de autoavaliação ele é qualitativo, tá? Primariamente, isso não quer dizer que as comissões de autoavaliação dos programas de pós-graduação não possam também fazer o levantamento de dados quantitativos. Daqui a pouco eu vou falar com vocês como é que o nosso programa optou por fazer esse levantamento de dados, tá? E uma coisa bastante peculiar nesse sistema é que ele prioriza as necessidades particulares de cada programa de pós-graduação, porque da maneira como a CAPES implementa a avaliação hoje, os programas de pós-graduação têm avaliações comparativas, com programas de nível internacional recebendo as maiores notas e os demais programas recebendo notas em comparação com esses programas de nível internacional, tá? Uma das propostas do documento da CAPES é que o sistema de autoavaliação dos programas de pós-graduação esteja em sintonia com o sistema de autoavaliação da instituição de ensino superior, tá? Então, por exemplo, a UFMG implementa um sistema de autoavaliação da graduação e da pós-graduação próprio, então o nosso sistema tem que estar
em sintonia com esse sistema para a gente conseguir fazer algumas comparações. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou comentário? Não? Vou seguir, tem um microfone aberto. A ideia é que o processo de autoavaliação ele conte com a participação de toda a comunidade, incluindo os egressos, tá? Outra ideia bastante interessante do sistema de autoavaliação é que as comissões de autoavaliação elas são independentes do colegiado de pós-graduação, sendo comissões consultivas. Isso quer dizer que nós da comissão não tomamos decisões pelo colegiado. Nós identificamos qualidades e fraquezas do programa de pós-graduação, possíveis problemas, e levamos esses problemas para o colegiado tomar as devidas providências, tá? Então, como funciona esse processo de autoavaliação? Aqui a gente tem um fluxogramazinho, deixa eu colocar o apontador aqui, mostrando que o processo de autoavaliação ele consiste em 5 etapas principais, tá? Primeiro, a gente tem a etapa de políticas e preparação, no qual as comissões de autoavaliação elas fazem a sensibilização de todos os atores interessados, um diagnóstico do programa e a elaboração do projeto. Depois, nós temos a fase de implementação de procedimentos, nos quais os métodos, instrumentos, IDACAMP e análise são todos implementados. Após isso, nós temos a divulgação de resultados. Essa divulgação ela pode ser feita através de relatórios parciais e relatórios anuais, e a gente vai explicar daqui a pouco como é que a nossa comissão vai trabalhar. Depois nós temos o uso dos resultados, no qual o próprio programa de pós-graduação vai fazer uma autoanálise crítica dos resultados, e esses resultados eles vão servir de subsídio ao planejamento estratégico do programa, e no final nós temos o processo de meta-avaliação dos programas. O nosso programa de pós-graduação está aqui, ó, entre essas duas etapas. Nós já fizemos um primeiro diagnóstico, nós já elaboramos o nosso projeto, e daqui a pouco eu vou dar a palavra para o Eduardo e ele vai poder falar com você se esse projeto está disponível ou não no site do programa. Agora nós estamos fazendo a sensibilização, já estabelecemos os métodos e instrumentos, e a partir dessa semana a gente vai começar a aplicar os nossos questionários. Nossa comissão optou pela seguinte metodologia complementar. O nosso primeiro ciclo de autoavaliação ele vai passar por uma primeira revisão, no qual nós vamos identificar quais são os pontos relevantes e irrelevantes dos métodos e instrumentos que nós estabelecemos do nosso projeto, e vamos fazer uma grande revisão, que a partir dessa grande revisão a gente vai ter o projeto final. A nossa comissão diagnóstica foi instituída em maio de 2021 e ela é composta pelos seguintes membros. Nós temos 2 membros discentes do programa, que são o Pedro Martins e o Felipe, 2 discentes egressos, que são a Paula Zama e o Thiago Quintão, o Eduardo, que é o membro técnico administrativo da comissão, e 2 docentes, que são a professora Teofânia e eu. Quais são os aspectos avaliados pelo nosso programa? E aqui eu quero fazer um adendo. Parte desses aspectos estão dentro do programa de autoavaliação institucional da UFMG. Então, nós resolvemos adotá-los para manter aquela sintonia priorizada pelo documento da CAPES. Mas alguns novos aspectos também foram incluídos, tá? Então, esses aspectos incluem a percepção sobre o programa de pós-graduação em zoologia, tá? Incluindo a qualidade da pesquisa, do ensino, da divulgação, da interação com a sociedade, a diversidade do corpo docente, discente, técnico, administrativo e dos egressos, a relevância social do nosso programa, a produtividade de todos os membros do programa, a qualidade das teses e dissertações,
captação de recursos, infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão, inserção em grupos de pesquisa, internacionalização, atuação dos docentes e discentes nas mais diversas áreas dentro e fora da universidade, e nós também estamos interessados em fazer um acompanhamento dos egressos, tá? Bom, como vão ser as nossas metodologias de avaliação? Bom, nós vamos aplicar questionários para todos os membros interessados, tá? Esses questionários, eles são qualitativos e quantitativos. Nós também vamos fazer um levantamento dos bancos de dados, principalmente dos relatórios das coletas CAPES dos últimos anos. E o objetivo do levantamento do banco de dados é nós termos dados quantitativos para comparar os nossos índices obtidos com os índices obtidos por programas de zoologia nota 6 e 7 da CAPES. Assim, a nossa comissão própria de autoavaliação vai ser capaz de apontar as forças e as fraquezas do nosso programa, tá? Além disso, essa comparação também vai nos permitir uma troca de experiências para promoção na melhoria dos nossos índices. Depois, esses dados vão ser cruzados para a gente comparar se a percepção dos nossos docentes, discentes e egressos condiz com os resultados quantitativos obtidos pela CAPES. Então, eu trouxe um exemplo aqui, mais ou menos, para vocês entenderem como é que é feita. Vamos supor que a gente está aplicando o questionário e vocês chegam na seguinte pergunta, ou na seguinte afirmação. O programa de pós-graduação em zoologia tem forte inserção internacional, tá? Vocês vão ter 5 opções para responder a essa afirmação. Vocês podem discordar totalmente, discordar, serem neutros, concordar ou concordar totalmente. Sendo que essas 2 opções aqui são opções tidas como negativas e as 3 aqui da direita são tidas como opções positivas. Suponhamos que nos índices da CAPES o nosso programa tenha forte inserção internacional, mas a percepção dos nossos docentes, discentes e egressos seja de que nós temos baixa inserção internacional. Então, a gente tem uma informação conflitante. Um dos motivos, uma das funções da comissão própria de autoavaliação é identificar esses conflitos entre percepção e realidade e discutir, junto ao colegiado do programa de pós-graduação, formas de sintonizar a percepção do nosso público com a realidade do programa. Esses questionários eles vão ser aplicados para os discentes que estão atualmente matriculados, para os discentes egressos, para os residentes pós-doutorais. Cada um desses questionários tem suas particularidades a depender de cada uma dessas categorias que a gente estabeleceu, para os docentes, para os coordenadores e ex-coordenadores e para a secretaria do programa de pós-graduação. Nós teremos, além daqueles questionários aplicados para cada uma daquelas categorias, também um questionário específico para avaliação das disciplinas pelos discentes, outro questionário específico para os docentes, para avaliação de alguns aspectos do programa, e um questionário que vai ser aplicado para os membros das bancas, principalmente os membros externos, para avaliação da qualidade das teses, dissertações e qualificações. Lembrando, a nossa comissão é uma comissão consultiva, então as respostas dos membros da banca não vão ter influência sobre a aprovação ou reprovação dos discentes. Elas vão servir apenas para a gente fazer diagnósticos específicos da qualidade da pesquisa que está sendo produzida dentro do nosso programa de pós-graduação. Então, quais são os nossos planos de ação? A partir da sensibilização, nós vamos aplicar questionários, vamos fazer também o levantamento dos dados institucionais, vamos comparar os resultados entre as percepções e as avaliações anteriores da CAPES, identificar os pontos fortes e fracos do nosso programa de pós-graduação, apresentar esses resultados à comunidade da PGZOO através de seminários ou workshops periódicos e elaborar, junto com
os nossos docentes, discentes e colegiado, estratégias para a melhoria do nosso programa de pós-graduação. Além de todos aqueles aspectos que eu acabei de falar com vocês até agora, a nossa comissão também resolveu avaliar outras questões relacionadas à diversidade e ambiente saudável de trabalho, tá? Então, a nossa comissão, através do diálogo com o colegiado, ela também tem como principais objetivos promover estratégias de apoio à diversidade no nosso corpo docente e discente e ao respeito mútuo entre todas as partes envolvidas, criar condições para a melhoria da saúde mental dos membros do programa de pós-graduação em zoologia e criar grupos e redes de apoio à maternidade, tanto de docentes quanto de discentes. Com isso, a gente espera estimular um ambiente de trabalho saudável e diversificado, combater atitudes tóxicas como assédio e preconceito e diagnosticar a saúde mental e as condições socioculturais dos membros do nosso programa de pós-graduação. E aí, gente, se vocês me permitirem, tem um pequeno vídeo institucional da UFMG que eu gostaria de passar para vocês, porque a professora Teofânix, se eu não me engano, está aqui presente. Ela, numa das últimas reuniões que nós tivemos, ela apontou para a importância de que nós conscientizássemos todos os membros do nosso programa de pós-graduação sobre o que são assédio moral, assédio sexual e assédio psicológico, porque muitas vezes a gente pode estar exposto a esse tipo de ambiente tóxico sem nem saber o que está acontecendo direito. Então eu vou começar a passar esse vídeo aqui. Se vocês não escutarem o áudio, me avisem, por favor, que eu vou projetar ele em outra plataforma, tá? Em outra plataforma não, a partir de outra fonte. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Não. Não? Então, peraí, gente, só um segundo. Vou parar aqui e projetar para vocês direto do YouTube. Agora vocês conseguem ouvir? Também não estou ouvindo, não. Nada? Oh, meu Deus. Nada, também estou ouvindo, não. Então eu vou fazer melhor. Se alguém sabe como projetar vídeos com áudio, porque eu não tenho muita experiência com Microsoft Teams. Às vezes eu não estou sabendo projetar para vocês. Outra coisa, eu não consigo enviar chat, porque eu sou membro externo da zoologia. Então o que eu posso fazer aqui é mandar o link. Eu vou mandar o link aqui, Eduardo. E... Você está me ouvindo, Gisele? Oi, Gisele. Tem uma maneira de você habilitar o áudio dentro do Teams, agora eu não lembro como. Eu lembro que eu já fiz isso. É a hora que você projeta, que você compartilha, não tem uma janelinha, alguma coisa que fala para você habilitar o áudio do vídeo? Deixa eu ver. Bom, eu compartilho. E aí abre uma janelinha de fato. Mas não aparece para mim a opção de compartilhar áudio de vídeo. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu já vou explicar para vocês. Se vocês entrarem, deixa eu projetar aqui de novo. Eu posso tentar compartilhar aqui. Pode? Ô, Eric, o problema é que eu não consigo mandar chat. Então eu vou mandar aqui para o Eduardo. O Eduardo, eu estou mandando aqui o link no grupo do Comitê de Autoavaliação. Você pode colocar no chat do Teams aqui para a gente, por favor? Só um minuto que eu já vou colocar. Mas, de toda forma, eu já vou explicando para vocês. Se vocês entrarem no Google e colocarem assédio UFMG, o primeiro site que vocês vão encontrar é um site institucional
da Faculdade de Medicina, cujos membros prepararam uma cartilha e um vídeo informativo explicando o que é cada um desses 3 tipos de assédio: assédio sexual, assédio moral e assédio psicológico. Porque algumas das questões dos nossos questionários envolvem diagnosticar a presença desses tipos de assédio dentro do programa de pós-graduação. Então, seria bastante legal que vocês se informassem sobre o que são cada um desses tipos de assédio e como eles são caracterizados, para vocês nos auxiliarem nesse diagnóstico. Um outro ponto importante também, gente, é o seguinte: todos os questionários que a gente vai enviar, eles são anônimos, então vocês não precisam se identificar. Algumas questões elas podem ser delicadas para alguns de vocês, mas como vocês não vão se identificar, vocês não precisam se preocupar. E se alguém tem algum receio, eu espero que o nosso programa de pós-graduação não tenha esse tipo de relação e não seja esse tipo de ambiente, mas suponhamos que alguns de vocês se sintam coagidos e tenham receio de reportar alguma questão mais específica de relação com o orientador, relação entre colegas de trabalho. Nós do comitê estamos à disposição. Se vocês se sentirem à vontade de conversar com todos nós ou especificamente com algum de nós que vocês tenham um pouco mais de confiança, vocês podem ter certeza que a gente vai tentar resolver isso junto ao colegiado da maneira mais amigável possível, tá? Sempre preservando a identidade de todas as pessoas envolvidas, com a maior ética possível. E só para finalizar, enquanto o Eric tenta projetar para a gente... Inclusive, Rafael, Oi. Caso eles queiram também, por exemplo, eles podem fazer meio que anonimamente, por exemplo, aqui na secretaria. E aí eu não divulgo a identidade. A pessoa pode, por exemplo, ou me mandar um e-mail, ou vem aqui, conversa comigo, e aí ela vai ter a identidade preservada, né? Caso ela sinta vontade também de falar aqui na secretaria. Isso, ótimo. Obrigado, viu, Eduardo? E o Eric, ele colocou aí no chat o meu WhatsApp web aqui, ele não está abrindo, mas o Eric colocou o link aí já no chat. Não sei se está todo mundo vendo. Mas ele está conseguindo projetar com áudio também. Ah, tá. Tá dando para ouvir daqui, viu, Eric? Obrigado. Qualquer tipo de comportamento de um que gere no outro um tipo de constrangimento, de baixa estima, de humilhação, de menos-valia, isso é considerado um comportamento, um assédio. Um assédio que é chamado assédio moral, que é aquele assédio que se considera, entre aspas, superior, ou acua ou humilha o outro que ele, o primeiro, considera como inferior. Este é o assédio em que um grupo que se considera superior sexualmente e que se encontra numa posição de superioridade, talvez hierárquica, em relação ao outro, se vale dessa prerrogativa para acuar, para exigir ou mesmo para submetê-lo a favores sexuais de diversas ordens, seja ela atos libidinosos ou mesmo o ato sexual. O assédio psicológico é aquele tipo de assédio que você deliberadamente humilha, acua ou assedia outra pessoa para obter algum benefício, por exemplo, da pessoa se afastar, por exemplo, de determinado ambiente de trabalho, por exemplo, ambiente de estudo, ambientes sociais de uma maneira geral. Esse tipo de comportamento hoje é crime. Isso é crime por quê? Porque não existe ninguém superior, nem ninguém inferior em nenhuma situação. Porque os direitos humanos pressupõem que todos são iguais perante a lei. Existem 2 tipos diferentes de canais de denúncia. Os canais administrativos, existe também agora o canal criminal, que é a denúncia
na polícia, nas delegacias, além dos canais de denúncia, talvez até tão importante quanto, é a pessoa cuidar de si, procurar apoio. Deve procurar ajuda psicológica, que é uma questão muito grave, que é uma devastação mesmo no seu aparelho psicológico. Mudar o foco de se sentir culpado, de se sentir responsável pelo assédio, para denunciar o assediador. Muito obrigado, Eric. E aí, deixa eu só projetar o último slide aqui para vocês, com o nosso contato. Então, esse aqui é o e-mail da comissão própria de autoavaliação da PGZOU. E em nome da Comissão de Avaliação Diagnóstica, eu agradeço a todos e todas pela participação. E agora eu abro espaço para perguntas, esclarecimentos e sugestões. Eu projetei, vocês viram o e-mail aí? Sim, Rafa. Ah, ótimo. Acho que só tem eu para levantando a mão. Posso te perguntar, então? Claro. Rafa, essa iniciativa de autoavaliação é uma coisa recente da CAPES ou é uma coisa que já existia? Você tem esse histórico? Sim, foi a comissão da CAPES, ela foi instituída por uma portaria em 2018. Eles começaram a exigir os planos de autoavaliação no fechamento do quadriênio passado. Na época, o Adal ainda era coordenador do programa de pós, então ele fez o convite para nós, membros atuais, participarmos da criação desse projeto. E a partir desse ciclo de avaliação que começou esse ano, a autoavaliação ela é um dos pontos de avaliação dos programas de pós-graduação na CAPES. Certo. Então, assim, nós temos 2 pontos aqui envolvidos, né? Nós temos toda a questão institucional, a autoavaliação sendo aplicada para nós, como atores do programa, tentarmos estabelecer planos de melhoria do programa, mas nós também vamos ser avaliados externamente pela CAPES. Por isso que eu falei com vocês que a experiência brasileira da autoavaliação ela vai ser um pouco parecida com a experiência britânica. A CAPES ela vai ser como uma auditora do nosso processo de autoavaliação. Tá, beleza. Obrigada, Rafa. De nada. Desculpa, eu achei que eu tinha clicado aqui no vídeo e não cliquei. Não, tranquilo. Não gosto de falar com bolinhas. 2 anos dando aula assim é triste, né? É verdade, obrigada. Eu acho que a Teofânia tá aqui, não tá? Eu estou. Você quer fazer mais algum apontamento, alguma coisa que eu tenha esquecido de mencionar, Theo? Não, eu achei interessante esse vídeo que você colocou, né? Eu acho que foi bem abrangente, porque isso a gente realmente não sabe muitas vezes como agir com essa situação, né? Então, acho que ficou muito bom, porque dá a ideia certa do que a gente tem mecanismos para expressar, né? Se a gente tiver na eminência, se estiver sofrendo algum tipo desses tipos de assédio que a gente nem sabe detectar, né? Então, eu estou falando isso muito por causa da minha experiência mesmo aí na pesquisa, né? Acho que interessante também essa questão que a gente colocou, né, de valorização da maternidade em si, né? De ter o apoio tanto do docente quanto dos discentes nesses momentos. Então, eu acho que ficou bem abrangente todo o aspecto que a gente conseguiu levantar aí para essa autoavaliação. Obrigado, Theo. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum ponto?
Rafa, sou eu de novo. Oi. Esses formulários, né, ou questionários, vocês vão mandar, assim, quando é que vocês vão começar a mandar? Ótimo, boa pergunta. Vai ser assim, os questionários de identificação e de diagnóstico, eu vou pedir o Eduardo para fazer listas de e-mail e começar a enviar especificamente para cada grupo daqueles que eu citei. Os de avaliação das disciplinas, a gente vai, junto ao colegiado, combinar com vocês, e eu me incluo nesse grupo também, que a gente vai pedir que todos os professores, ao final da disciplina, enviem um link para os alunos preencherem esse formulário. De novo, gente, para os alunos, vocês não precisam ficar preocupados, os professores não vão ter acesso ao resultado da avaliação que vocês estão fazendo da disciplina. Isso vai vir direto para a gente. E o objetivo, óbvio, não é perseguir ninguém, não é criticar ninguém. O objetivo é a gente melhorar a qualidade de tudo que tem sido feito no programa. Detectar os problemas, né? Detectar os problemas e fortalecer as coisas boas que já são produzidas no nosso programa, né? Das bancas, qual que é uma coisa que a gente discutiu e que a gente achou que era relevante? Muitas vezes, os nossos alunos, e até eu que fui aluno da zoologia também, a gente produz teses, produz dissertações que são teses e dissertações passáveis, mas elas não representam grandes novidades, uma relevância científica muito gigantesca, e ninguém melhor do que os membros externos das bancas para avaliarem isso e darem sugestão. Então, qual que foi a nossa ideia? A gente também vai pedir para os presidentes das bancas, para quando enviarem a tese ou a dissertação para a banca, também enviar esse formulário e pedir, óbvio que não vai ser obrigatório, e pedir que os membros das bancas façam uma avaliação geral. Inclusive, a gente está avaliando as questões de diversidade também nesse formulário. Então, a gente quer saber coisas do tipo: estão sendo convidadas, as bancas estão incluindo convites de mulheres, de pessoas negras, de maneira equitativa, ou tá todo mundo convidando só homem para participar das bancas? Será que tem alguma coisa errada ou será que só tem especialista homem na área? Entendeu? Coisas desse tipo a gente quer avaliar também. E aí todas essas coisas que a gente vai diagnosticar, a gente vai levar para vocês e para o colegiado, pelo menos anualmente. Tá? Eu queria só fazer um comentário, na verdade não tem a ver com não tem a ver com isso daí, mas eu queria pedir para a pós-graduação criar um grupo, porque assim, eu não estou no grupo da pós, né, aqui dentro do Teams, mas se colocar todo mundo que é da pós lá não precisa, quer dizer, esse link que é enviado para as reuniões, eu entro como convidado e eu não tenho acesso ao chat, por exemplo, eu também não consigo mandar chat, não consigo ver nada. Então, acho que se criar um grupo, né, uma equipe dentro do Teams, com todas as pessoas que fazem parte da pós, facilita qualquer reunião, né, quanto essa, quanto a reunião da pós mesmo, né, em relação ao colegiado, e eu acho que fica mais fácil. Claro que, assim, é bom mandar o link, porque tem pessoas que não vão entrar como membros, né? Mas, por exemplo, eu sou professora da pós e não consigo, por exemplo, falar no chat, né? Então, assim, eu acho que seria bom ter isso para facilitar a nossa conversa, né? Eu acho que até você, não sei, Rafa, ia ter que ver se você pode. Eu não posso, eu tenho que ter e-mail institucional para entrar. Tá. Gisele, eu vou conferir direitinho aqui, porque a gente tem no Teams uma equipe chamada PGZOO. E então, nela, eu achei que estava. Eu vou dar uma conferida lá, se está todo mundo, porque a gente colocou. Eu não lembro se foi o Adalberto ainda que criou esse grupo, se já foi o Almir. Mas eu lembro que quando ele foi criado, colocou todo mundo, aluno e professor, que tinha os e-mails institucionais. Então pode ser que faltou então alguém aí na hora que. Porque obviamente, você deve ter, né, o cadastro no Teams, né? Sim, eu tenho. FMG, porque o FMG ela mandou para todo mundo, né, as instruções na época que começou isso, para poder todo mundo se inscrever justamente para ter equipes, né? Exatamente, mas assim, nas minhas equipes aqui, eu não tenho a equipe da pós. Então, acho que meu nome não está lá.
Então, Eu vou desculpa ver se lá, foi vou só inserir isso. lá. Não, eu vou inserir lá, que pode ser que outras pessoas também realmente não estejam lá. O Eric parece que levantou a mão aí. Tá, obrigada, gente. Eu levantei a mão para falar que foi o Adalberto que criou no início da pandemia a sala, né? E tinha um link de acesso para poder entrar, que muita gente teve problema no início por causa desse e-mail nacional. Então tem que ver lá se todos. Eu me lembro que algumas pessoas, inclusive até o Paulo mesmo, ele teve uma certa dificuldade, que eu lembro que eu coloquei ele manualmente lá, que estava faltando ele na equipe. Então eu vou conferir lá, porque eu tô achando que pode ser que esteja faltando mais pessoas mesmo. Lembrando só que tem que entrar com o e-mail institucional, né? Aquele @ufmg, porque e-mails Gmail, Hotmail, Yahoo, essas coisas, ele não está aceitando. Sim, obrigada, Eduardo. Bom, então eu acho que é isso, né? O Fernando Perini está aqui, né? Você quer fazer algum comentário, Fernando? Eu acho que a exposição que você fez foi ótima mesmo para os objetivos da avaliação. Eu só quero ressaltar, eu acho que tem muitas pessoas, tanto do corpo docente quanto do corpo discente, que não estão muito conscientizadas, né? Por isso que a gente está tendo uma reunião de conscientização da importância que é a autoavaliação. Acho que muita gente acha que talvez seja perda de tempo, né? Essas reuniões e tal, mas na verdade é algo muito importante, inclusive para essa transição que você falou, né, Rafael, de transicionar de uma condição do qual nós somos avaliados pela CAPES para uma em que nós avaliamos, nós olhamos para dentro de nós mesmos, né, para tentar melhorar, que eu acho que é mais é mais produtivo no final das contas, né? Então, eu só queria pedir a todos que participem ativamente do processo, né? Inclusive participando das reuniões, mandando sugestões, que acho que essa é a oportunidade que a gente está tendo de, né, fazer uma pós-graduação melhor para todo mundo, seja corpo docente, seja corpo discente, sejam os técnicos administrativos, aproveitar aí essa oportunidade para poder fazer nossas vozes serem ouvidas. Então é isso, gente. Agradeço de novo, em nome da comissão, pela atenção de todo mundo, pela participação. E aí, a partir dessa semana ou da próxima, eu vou organizar, junto com a comissão e junto com o Eduardo, a criação das listas de e-mail para começar a enviar os formulários para vocês, os questionários, e talvez tentar uma ideia, Fernando, aproveitando sua presença aqui, os formulários de banca e os formulários de avaliação de disciplina, uma ideia é talvez a gente deixar um link lá no site do programa para e sempre lembrar o pessoal que estiver oferecendo disciplina ou os presidentes da banca a acessarem esse link e compartilharem com os interessados. Vocês podem passar a documentação que vocês queiram ter disponível. Na verdade, uma das coisas que a gente tem interesse de fazer, né, começar a mexer, é atualizar a página da pós, não só em termos das informações disponíveis, mas em termos de estético, né, e de funcionalidade. E eu acho que, de repente, pode ser interessante, inclusive, uma forma de valorizar a autoavaliação, ter uma aba específica para ela, sabe? Uhum. Sobre todo o processo de autoavaliação, comissão, os objetivos, e com a documentação toda disponível lá para todo mundo. Ótimo, obrigado, Fernando. Certinho, gente? Acho que podemos finalizar então, né? Ou mais alguém tem algum comentário ou pergunta? Bom, na ausência de manifestações,
Eu acho que finalizamos a reunião por aqui. Muito obrigado, gente, pela atenção e a gente se vê nas próximas. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Ah, hoje, gente. Oi. aproveitando-se aqui os interessados, vai ter disciplina de métodos moleculares de delimitação de espécie semestre que vem, tá? Ótimo. Posso me Beleza? inscrever? Tá claro. Tá bom.